Capitão Pátria é quase invencível. Nenhum governo no mundo tem uma arma capaz de feri-lo. Ele voa mais rápido que o som, derrete metal com o olhar e aguenta o impacto de uma bomba nuclear sem um arranhão. E mesmo assim, eu não tenho certeza se ele ganharia dessa luta. Fala galera, bem-vindos de volta! Hoje a gente vai entrar num debate que divide a internet, divide fandoms e provavelmente vai dividir a seção de comentários desse vídeo em dois campos armados: Superman versus Capitão Pátria. Agora, antes que alguém vá lá embaixo escrever, isso nem faz sentido, são universos diferentes. Eu sei, mas esse é exatamente o tipo de pergunta que a gente, os cibernéticos de respeito, tem a obrigação moral de responder com seriedade. E quando eu digo seriedade, eu digo sem hipérboles, sem fanboy, sem achismo. Só feitos documentados, ciência aplicada e lógica de combate. A proposta aqui não é quem eu gosto mais. A proposta é, se esses dois caras estivessem no mesmo universo, com os mesmos parâmetros físicos, quem sairia de pé? Para isso, eu preciso estabelecer algumas regras do jogo, porque sem regras, qualquer debate vira gritaria. Regra 1. Vamos usar os feitos canônicos e verificáveis de cada personagem. Isso significa que o Superman da Era de Prata, aquele que espirrou e destruiu um sistema solar, está fora da equação. Esse Superman é literalmente um erro de escala de escrita dos anos 60, não um parâmetro real de poder. Regra 2. O Capitão Pátria que vamos analisar é o da série de TV de The Boys, não dos quadrinhos. Por quê? Porque é o Pátria que todo mundo conhece, e os feitos dele na série são consistentes o suficiente para uma análise séria. Regra 3. Luta direta, sem interferência externa, sem composto V extra para ninguém, sem kryptonita caindo do céu. Só os dois, na melhor forma que já demonstraram canonicamente. Parece justo? Parece. Então bora. O Capitão Pátria foi construído para ser exatamente isso, uma paródia do Superman. Visão de laser, voo supersônico, super força, invulnerabilidade, audição e visão de raio-x. No papel, ele é uma fotocópia do Homem de Aço, só que com a bússola moral de um narcisista em crise existencial. O Superman, por sua vez, existe há mais de 80 anos e passou por mais reboots de poder do que qualquer outro herói da história dos quadrinhos. Mas se a gente pegar o Superman moderno e consistente, o da era pós-crise, o do New 52, o das histórias contemporâneas, a gente tem um nível de poder que é, digamos, substancialmente diferente do Pátria. A questão é, quanto diferente? É isso que a gente vai destrinchar agora, começando pelos números reais, pela física de verdade e por uma pergunta que ninguém faz, mas todo mundo deveria. O que acontece quando um deus que nunca foi ferido enfrenta alguém que já segurou um buraco negro com as próprias mãos? A resposta você vai ter no final desse vídeo. Vamos começar pelo Pátria, porque ele é o desafiante nessa história. E olha, ele merece respeito. Sério, a VOT declarou oficialmente que nenhum governo no mundo possui uma arma capaz de feri-lo. Isso não é marketing barato. Ele foi atingido por mísseis, bombas e projéteis de todos os calibres na série, e o máximo que aconteceu foi ele olhar com tédio para a câmera. Esse nível de resistência física já o coloca em uma categoria completamente separada de qualquer ser humano, com ou sem composto V. A velocidade dele é outro dado interessante. Ele quebra a barreira do som com facilidade. Isso significa que estamos falando de pelo menos 1.235 km por hora em voo. Na cena em que ele captura pessoas no ar, ele faz isso com precisão cirúrgica, o que indica não só velocidade, mas controle e reflexos condizentes com esse nível. A visão de laser dele é talvez o poder mais preciso do seu arsenal. Ele é capaz de calibrar a intensidade com uma precisão absurda, fritar o cérebro de uma pessoa sem explodir a cabeça, cortar um avião ao meio com um único movimento. Isso exige um controle que vai muito além de força bruta. E na terceira temporada, ele aguentou simultaneamente o impacto de Soldier Boy, Billy Butcher com V temporário e Huey, 3 fontes de dano ao mesmo tempo, e continuou de pé. Isso é resistência física de altíssimo nível, mesmo dentro dos parâmetros da série. Então sim, o Capitão Pátria é, dentro do universo de The Boys,
o ser mais poderoso que existe. Ponto. O problema começa quando a gente para de olhar para ele dentro do universo dele e começa a olhar para os números. Aqui é onde a análise fica interessante. Lembra da cena do avião? Aquela que define o Pátria melhor do que qualquer outra cena da série? Um avião comercial perde o controle. O Pátria está lá e ele não salva. Por quê? Porque ele mesmo explica. Sem apoio sólido no chão, ele atravessaria a fuselagem como uma bala. Ele não tem o que a física chama de ponto de reação. Sem resistência externa, a força dele não tem onde se ancorar. Isso é um detalhe técnico enorme, porque isso significa que a superforça do Pátria tem um teto físico real. Ela depende de inércia, de apoio, de condições do ambiente. Ela não é força absoluta, é força relativa. Agora vem outro dado. Na luta contra Soldier Boy, um herói que é basicamente um super soldado do século XX, sem os níveis de poder do Pátria, ele sangrou. A rainha Maeve conseguiu machucar seu tímpano com um canudo de metal. Um canudo de metal. E sons de alta frequência o paralisam de dor. Isso não tira a grandiosidade dele, mas estabelece um limite muito claro. Ele é extremamente resistente, mas não é invulnerável de forma absoluta. O Pátria ataca primeiro, porque é o que ele faz. Força bruta, direto ao ponto. E aqui, a física entra de forma implacável. A velocidade do Capitão Pátria é supersônica, em torno de Mach 1 a Mach 2, nas demonstrações mais consistentes da série. Impressionante para qualquer padrão humano. O Superman moderno opera em velocidades hipersônicas na atmosfera. Estimativas conservadoras colocam ele entre Mach 10 e Mach 25 em combate terrestre, com capacidade de ir muito além disso no espaço. Isso significa que, para o Superman, o ataque do Pátria chega em câmera lenta. Não é força maior que vence essa luta primeiro, é velocidade de reação. E nesse quesito, a diferença de escala é grande o suficiente para ser decisiva logo no início. O primeiro soco do Pátria não vai conectar. Agora vem a parte mais importante dessa análise, e a parte que ninguém fala quando faz essa comparação. O Capitão Pátria nunca foi realmente machucado. Pensa no que isso significa em termos psicológicos. Toda a identidade dele, toda a arrogância, todo o controle, toda a fachada de divindade está construída sobre uma fundação de impunidade física. Ele é Deus, porque nada o atinge. Simples assim. Quando Soldier Boy o feriu pela primeira vez na terceira temporada, o que aconteceu? Ele entrou em colapso, cometeu erros básicos, ficou assustado. Um ser que passou a vida inteira acreditando ser invulnerável, ao primeiro sinal de vulnerabilidade real, desintegrou psicologicamente. Agora imagine o que acontece quando ele leva um soco de alguém que sustentou planetas. Não é só dor física, é a destruição completa da narrativa que ele contou para si mesmo a vida inteira. Eu sou o único, ninguém pode me parar, eu sou Deus. E de repente, tem um cara de capa vermelha que está de pé, que não sangrou, que olha para ele com calma. O Pátria não perderia só fisicamente, ele perderia mentalmente antes de o combate chegar à metade. E um lutador que quebra mentalmente no meio de uma luta contra alguém superior fisicamente não tem nenhum caminho de volta. Então, depois de tudo isso, feitos reais, física aplicada, psicologia de combate, análise de padrão de comportamento, o Superman vence. Mas, e isso é importante, não de forma humilhante e fácil nos primeiros segundos. O Pátria é forte o suficiente para tornar essa luta real por um tempo. A visão de laser dele é uma ameaça genuína. A resistência física dele exige que o Superman leve a sério. Em nenhum cenário honesto, isso seria ignorado. Mas quando a gente olha para a diferença de escala em velocidade, força e resistência, e quando a gente adiciona a variável psicológica de um combatente sem experiência real, enfrentando o guerreiro mais testado da história dos quadrinhos, o resultado final não muda. O Superman não humilharia o Pátria no sentido de fazer isso com facilidade e descaso, mas ele venceria de forma clara, consistente e inevitável. E sabe o que é mais cruel nessa análise? O Pátria perderia sem entender o porquê. Porque ele passou a vida inteira sendo o maior, e pela primeira vez na vida, o maior não seria ele. Isso é o que a ciência, os feitos documentados e a lógica de combate dizem. Mas eu quero saber o que você acha. Você concorda com o veredito? Acha que eu subestimei o Pátria em algum ponto? Tem algum feito canônico que eu deixei passar? Vai lá nos comentários, porque esse é exatamente o tipo de debate que esse canal existe para ter. Se você curtiu essa análise, deixa o like. Isso ajuda absurdamente o canal a crescer e me permite trazer mais conteúdo nesse
nesse formato. Se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho, porque o próximo vídeo também vai ser desse nível. Até a próxima!